Boa noite. O prazo dado pelo juiz federal Sérgio Moro para que Lula se apresentasse à polícia em Curitiba se esgotou às 5 da tarde de hoje e o ex-presidente não se entregou. Ele permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Um novo pedido de habeas corpus para evitar que Lula fosse preso foi negado nessa tarde pelo Superior Tribunal de Justiça. Manifestantes por todo o país protestam contra a prisão. Aqui em Belo Horizonte, o prédio da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi atacado por vândalos que jogaram tinta na fachada. Os apoiadores de Lula estão concentrados na Praça 7. Os manifestantes estão concentrados aqui na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Eles são contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PM ainda não soube informar a quantidade de pessoas que estão participando do protesto. As avenidas Amazonas e Afonso Pena foram bloqueadas pela manifestação. No meio da tarde, vândalos jogaram balões com tinta vermelha no prédio onde a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, tem um apartamento na capital. Vidros foram quebrados e a entrada do edifício ficou imunda. O prédio do Ministério Público, que fica em frente ao apartamento de Carmen Lúcia, também foi pichado com as frases "Fora Temer" e "Moro, juiz dos ricos". A polícia militar disse que os vândalos estavam em 3 ônibus. Alguns deles desceram dos veículos encapuzados. Ninguém foi preso. E a ex-presidente Dilma Rousseff esteve hoje em Belo Horizonte para transferir o título eleitoral para a cidade. Dilma foi até a sede do TRE, onde mudou o domicílio eleitoral, que era de Porto Alegre para BH. O motivo da transferência, segundo ela, é para dar mais atenção à sua mãe, que mora na capital mineira e está com 94 anos. Dilma estava acompanhada do governador Fernando Pimentel. A ex-presidente disse que fará campanha neste ano, mas não confirmou se será candidata ao Senado por Minas. Uma coisa vocês podem ter certeza, campanha eu vou fazer, candidata ao Senado ou não, eu vou fazer campanha, porque eu acho que o Brasil precisa de uma transformação. Um assaltante que fugia da PM pulou dentro de um carro em movimento na Pampulha, em Belo Horizonte, nessa manhã. Veja as imagens impressionantes. O homem e 2 comparsas tinham participado do roubo de um carro no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha. Eles chegaram a trocar tiros com a polícia. Um dos bandidos pulou dentro de um carro em movimento para escapar, mas a motorista perdeu o controle da direção e bateu no portão de uma casa. O criminoso saiu do carro e fugiu a pé. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Os outros 2 envolvidos no roubo ao carro foram presos. Um deles já tinha um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. Quem viaja de ônibus pelas estradas do Triângulo Mineiro leva também o medo. Passageiros e motoristas reclamam dos constantes assaltos às linhas que passam pela BR-452 no trecho entre Araxá e Uberaba. Uma das vítimas conta o momento de desespero que viveu na viagem a caminho de Ituiutaba. Era lá pelas 4 horas da manhã, eu estava dormindo, e logo comecei a escutar uma gritaria. Já subiu um cara encapuzado, com a arma em punho, perguntando se tinha policial no ônibus. Um segundo com a arma na cabeça do motorista, e o ônibus não parava de andar, porque eles pediram para seguir o carro, e aí rapidamente nós viramos uma direita, pegamos uma estrada de terra e andamos mais ou menos 1 quilômetro. O relato é de uma empresária que estava em um ônibus a caminho de Ituiutaba. Na estrada entre Araxá e Uberlândia, 4 bandidos armados aterrorizaram os passageiros. Um rapaz dormindo assim próximo a mim, e ele estava com um sono profundo, e o assaltante foi bem agressivo, deu coronhada na cabeça dele e tudo. Os bandidos levaram joias, celulares, relógios, dinheiro e vários objetos dos passageiros. Além de desviar o trajeto do ônibus, os assaltantes atiraram no teto do veículo. O rapaz que me assaltou já pegou e deu um tiro um pouquinho na minha frente, em cima do bagageiro. Ela conta que a empresa não deu assistência às vítimas. Mesmo o motorista que foi assaltado, que passou por tudo, por toda a pressão, ele que nos conduziu até Ituiutaba. E quando chegamos em Uberlândia, não tinha ninguém da empresa. Uma senhora passou mal no ônibus, não teve nenhuma água, nenhum cuidado da empresa
conosco. Este outro relato é de mais uma vítima de assaltos a ônibus na mesma região. Foram momentos assim de muito terror, muito terror. Levaram tudo que tinha direito, tudo. 17 passageiros estavam no ônibus que seguia de Mantena, no Vale do Rio Doce, para Porto Velho, em Rondônia. 4 suspeitos se aproximaram em um carro, ficaram ao lado do veículo e efetuaram disparos. Durante a ação, o motorista foi atingido no rosto por estilhaços de vidro. Os assaltantes fugiram. Seja qual for o destino, a sensação de insegurança é muito grande entre motoristas e passageiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2017, foram 35 assaltos a ônibus de viagem nas rodovias de responsabilidade da corporação em Minas Gerais. Tem muita gente com medo de viajar. Na rodoviária de BH não é difícil encontrar vítimas de bandidos no Triângulo Mineiro. Um ano e um pouco que eu fui assaltado, saindo aqui de Belo Horizonte a Araçatuba, no interior de São Paulo. E chegando antes de chegar a Uberaba, aí fui assaltado. A companhia da Polícia Militar, que é responsável pelo trecho entre Araxá e Uberaba, na BR-452, afirma que o setor de inteligência está trabalhando para identificar e prender assaltantes de ônibus. O objetivo é garantir mais segurança aos usuários. 17 pessoas foram presas em uma fábrica clandestina de cigarros em Abaeté, no centro-oeste do estado. A maioria deles estrangeiros. Eles se revezavam 24 horas para não interromper a produção. Os policiais entraram na fábrica clandestina em pleno funcionamento. Na linha de produção, milhares de cigarros. O turno, deles estava funcionando e todos concentrados no trabalho. O galpão fica em uma fazenda, na zona rural de Abaeté. Daqui, os cigarros eram enviados até para outros estados. Os principais encarregados daqui disse não desconhecer o destino final da produção, disse apenas que poderia ser para os estados de São Paulo e Bahia. 17 pessoas foram presas em flagrante. 15 trabalhadores são do Paraguai. Este rapaz conta que entrou ilegalmente no país. Encapuzado, foi trazido até a fazenda para trabalhar e não sabia que a fábrica era clandestina. Sabias que isto é um crime? Não sabíamos. 10 toneladas de tabaco e cerca de 1 milhão de cigarros prontos foram apreendidos. Por dia, eram produzidos 3.500 maços. Bem na entrada da fazenda, a polícia encontrou esta cadeira, onde ficava um vigia que fazia a segurança do local. Os trabalhadores contaram que eram impedidos de deixar a propriedade. Os militares ainda apreenderam aparelhos como este, bloqueadores de sinal telefônico instalados para impedir que os funcionários mantivessem contato com pessoas fora daqui. No alojamento dos trabalhadores, quase nenhum conforto. No dos gerentes, ar-condicionado. Um dos supervisores disse que os estrangeiros se revezam 24 horas para não interromper a produção. Pegava um turno das 6 às 6, e ia revezando para não parar. Segundo os funcionários, os donos são de São Paulo. Eles ainda não foram localizados. Inicialmente, estamos verificando a questão da falsificação desses cigarros, a possibilidade também de algum crime contra a saúde pública. Temos também aí a possibilidade de estar configurado o trabalho escravo. Por que vocês optaram por trabalhadores do Paraguai? Porque ele já tem experiência, já conhece tudo, manutenção, já tem toda a experiência, então por isso a gente opta por Paraguai. A queda de uma ponte na BR-265, no sul do estado, fez com que motoristas tenham que pegar um desvio para seguir a viagem. O problema é que o dono das terras por onde os carros têm que passar está cobrando pedágio pelo trânsito. O pessoal fazendeiro fez o desvio e está cobrando pedágio. O valor do pedágio para passar pelo desvio é de R$ 2,00. Segundo informações, os donos de terrenos da região de Nazareno começaram a cobrar isso após a queda da ponte na BR-265, que liga Lavras, aqui no sul de Minas, à região do Campo das Vertentes. Os donos alegam que os carros estão causando danos nas terras, por conta do aumento do fluxo dos veículos. Para voltar é R$ 2,00 também? É, R$ 2,00. Teve bastante gente passando hoje aí? Demais, velho. Eu não quero passar no desvio de lá. Hoje tá ruim. A Polícia Militar Rodoviária informou que faz a fiscalização. As obras de reconstrução da ponte devem começar ainda neste mês, segundo o DENIT. A ponte foi danificada no último dia 11 de março, após uma chuva forte.
Foi cremado nessa tarde o corpo do presidente do Tribunal de Justiça de Minas, que morreu na noite desta quinta-feira. Ele estava afastado desde o dia 28 de fevereiro, tratando de um câncer. Herbert José Almeida Carneiro tinha 58 anos e era desembargador do TJ desde abril de 2009. Era bacharel em Direito e mestre em Direito Empresarial. Atuou nas comarcas de Almenara e Caratinga, exercendo as funções de juiz eleitoral e da Infância e Juventude. Em 98, ele veio para a comarca de Belo Horizonte, onde exerceu as funções de diretor dos juizados especiais, criminal e civil. Já mostramos aqui a importância de tomar todos os cuidados em divulgar e acessar notícias e conteúdos nas redes sociais. E até quem está à procura de emprego pode ser vítima de sites que só querem pegar informações pessoais para serem usadas em outras finalidades. Veja agora dicas de como se candidatar a vagas de trabalho pela internet. Renata se mudou há poucos dias para Juiz de Fora e está em busca de trabalho. Em uma pesquisa na internet, ela encontrou vários sites de busca de emprego e se cadastrou em um deles. Eu coloco o currículo também pessoalmente, só que ultimamente, até as empresas mesmo estão dando preferência a colocar currículo através de internet, por site de buscas, e a princípio eu coloquei pelo Google. Existem centenas de sites de busca de emprego, mas nem todos são sérios e alguns podem ter a intenção de se aproveitar de um candidato a uma vaga. Verificar a origem do anúncio e entender a idoneidade de quem lança a oferta de emprego são dicas valiosas para quem se candidata pela internet. Raquel tem uma empresa de consultoria e seleciona dezenas de candidatos diariamente. Geralmente nós anunciamos as vagas, todas as vagas anunciadas no site, elas também são anunciadas no Facebook e o candidato tem a oportunidade de clicar nessa vaga, preencher uma ficha de cadastro e anexar o currículo dele. A partir dessa análise, nós convidamos os candidatos para que participem dos nossos processos seletivos. Para saber se uma vaga é confiável, o candidato pode olhar as avaliações de outros internautas nas páginas das empresas. Fazer uma pesquisa online com o nome da companhia também é aconselhável. Ele precisa entrar na página da empresa, por exemplo, se ele entra na página do Facebook, ele avalia quais são os comentários que são feitos em relação àquela empresa, se ela tem o hábito de oferecer feedback, se já existem declarações de sucesso de contratação, qual é a avaliação da página do Facebook, daquela empresa mesmo, dos processos que já aconteceram, o tempo de mercado. É importante que o candidato ele faça uma pesquisa antes de enviar o currículo dele e anexar os documentos. A atenção com que você posta e compartilha na internet também é importante. Muitas empresas fazem busca ativa e avaliam o perfil dos candidatos. Manter o currículo em sites atualizado também é essencial para quem almeja um novo emprego. Cuidado com as redes sociais, qual é a imagem que você está transmitindo para o empregador, manter atualizado os sites, os currículos, o perfil do LinkedIn, incrementar o tempo inteiro, trazendo novos conhecimentos, novas experiências, estando atento às novas oportunidades do mercado. Vamos ver agora como fica o tempo nesse sábado em todo o estado. A previsão indica que o tempo deve ficar nublado em quase todas as regiões mineiras. No noroeste, leste e zona da mata, há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Os termômetros de Carbonita oscilam entre 21 e 30. Vão de 20 a 27 graus em Jaíba. A temperatura fica entre 16 e 27 em Serra do Salitre. E em Divinópolis, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Domingo tem o último jogo da final do Campeonato Mineiro. Na primeira partida, o Galo venceu por 3-1 e tirou a vantagem do Cruzeiro, que agora joga com a força da torcida no Mineirão. Veja agora como os dois times estão se preparando para a decisão.
Olá a todos que acompanham o JA, treino fechado aqui na Toca da Raposa e mistério sobre o time que deverá entrar em campo contra o Atlético no domingo. Elenco que precisa vencer o jogo com 2 gols de diferença para garantir a taça. Jogo em casa com Mineirão com 90% das arquibancadas para o time celeste. Torcida que anda irritada com as últimas derrotas do time fez mais um protesto nesta tarde. Na entrevista coletiva, o comandante Mano Menezes mandou um recado para os torcedores celestes. O torcedor sabe que ele pode confiar na equipe do Cruzeiro. Nós demonstramos isso em várias oportunidades, principalmente no ano passado. Eu estou me referindo a esse grupo. E vamos demonstrar novamente no domingo que ele pode confiar na gente. O treinador deve entrar com o Fábio, Ezequiel, que deve entrar no lugar de Romero. Aí tem Léo, Dedé, Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Rafinha, Sassá e Thiago Neves. Bora agora saber o que está rolando lá no Atlético com Lauro Lopes. Fala, Fernanda. Dia de treino fechado também aqui na Cidade do Galo. Assim como aí na Toca da Raposa, o técnico Thiago Largue resolveu fazer um pouco de mistério às vésperas dessa partida decisiva no domingo. Mas não tem muita dúvida em relação ao time que entra em campo. Os 5 titulares que foram poupados durante a semana contra o Ferroviário na Copa do Brasil devem retornar à equipe. E o time que enfrenta o Cruzeiro deve ser o seguinte: Vitor no gol, na lateral direita Patrick, zaga formada por Leonardo Silva e Gabriel. Lateral esquerdo, Fábio Santos. Meio campo com Elias, Adilson e Casares. E trio ofensivo, Otero, Luan e Ricardo Oliveira. Acho que o grupo está bastante consciente que vai ser um jogo difícil, que tem uma equipe forte do outro lado. Então, a mesma seriedade que a gente prepara para as partidas, então a gente tem que continuar se concentrando em defender, nos pontos que a gente tem que defender, e também pensando em atacar, porque a gente sabe que a gente precisa também buscar a vitória. Lembrando que o Atlético pode perder até por 1 gol de diferença, que mesmo assim fica com o título do Campeonato Mineiro de 2018. Agora eu volto com você aí, Carol. Um abraço. Obrigada, Lauro. Os sapatos são o complemento na escolha de qualquer roupa, não é mesmo? As sandálias, por exemplo, nunca saem de moda. E nesta estação, as botas reaparecem. Na coluna IT de hoje, você vai ver quais são os modelos e as cores que estão em alta nas vitrines e que vão fazer sucesso nos pés da mulherada. Nós não vivemos sem eles, são uma verdadeira paixão feminina. E quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Vamos falar dos sapatos. O sapato correto pode levantar qualquer produção e transformar também. E você já sabe quais são os sapatos que estão em alta na temporada? Eu te mostro agora. E eu vou começar, gente, com o sapato mais famoso da estação. Sim, Red Boots, as botinhas vermelhas. Outra cor que está super em alta, essa já vem há algumas temporadas, é a botinha branca. Ela vem em várias modelagens. Bota branca e bota vermelha são sim o it da estação. O modelo que está bombando é esse Slush Boots, que é essa bota com um cano mais molenguinho, que fica enrugado. Mó style, né, galera? O brilho continua, tá super em alta, metalizado ou glitter purpurinado. Quanto mais brilhante, mais legal. Outras dicas de moda você confere na próxima sexta-feira aqui no JA e no programa IT, que vai ao ar aos sábados às 7h30 da noite. Daqui a pouco você vai conhecer um mineiro que é fera no videogame e está entre os melhores do mundo. Depois do intervalo nós voltamos já já. Mineiro de Juiz de Fora que está fazendo o maior sucesso nos jogos eletrônicos. Ele esteve nos Estados Unidos no fim de março, onde participou de uma pré-temporada com os melhores do mundo no videogame. Felipe é apaixonado por carros e por corridas. O amor pelas máquinas da vida real fez com que o jovem de 18 anos se aproximasse de simuladores. Eu vi no virtual uma oportunidade de tentar me aproximar desse mundo real, o máximo que eu possível. Então, eu tento jogar esse simulador de carros para saciar essa paixão pela corrida no mundo real. Ele acabou de voltar dos Estados Unidos, onde participou de um evento promovido pelo estúdio responsável pelo jogo Forza Motorsport. Ele foi o único brasileiro a viajar para Seattle. Essa foi a segunda viagem dele ao exterior, por conta do desempenho nos videogames. A família acompanha o jovem de longe. Hoje ele tem todo o apoio, mas no começo era difícil entender que videogame
pode dar futuro para alguém. Porque foi muito difícil a gente aceitar que ele estava indo para fora do Brasil, para jogar videogame. Tipo assim, até pra gente era bem desconhecido esse fato de ser profissional. Mas depois da primeira viagem, a gente viu que realmente ele tem um futuro com isso e agora a gente está torcendo muito por ele. De abril a setembro ocorre a temporada regular do jogo. Algumas etapas ele joga da própria casa, outras são presenciais, nos Estados Unidos e no México. Se ele for bem, em outubro pode disputar o Mundial na Inglaterra. Eu fui convidado para esse campeonato agora em março, que é somente convidativo, então foram convidados os 24 melhores pilotos do planeta e você só tende a evoluir, entendeu? Dependendo do seu desempenho, você vai mais longe. Então a minha meta é ficar entre os top 5 mundiais, que na qualificatória te ajuda bastante para ter uma posição boa de largada já no campeonato. Boa sorte ao Felipe. O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Eu volto na segunda, a partir das 7h15 da noite. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Tchau!